Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Excelente notícia para o Flamengo iniciar a semana. Vamos conhecer a real situação de Vinha e Alan no Flamengo. Urgente após Juninho, mais um jogador pode estar saindo do Flamengo antes do jogo contra o PSG. José Botto entra no radar do futebol europeu após sucesso como diretor no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo venceu o Pirâmides no sábado e está classificado para enfrentar o PSG nessa quarta-feira. Depois desse jogo, o Flamengo folgou neste domingo para que os jogadores tivessem um descanso merecido junto com seus familiares e amigos que estão lá no Catar e deram uma de turistas, indo às lojas para fazer compras numa região chamada Depou, que é conhecida como a Pérola, que é muito utilizada no Catar. É uma região de homenagens e super luxuosa, com restaurantes, hotéis, beach clubs. Foi basicamente a região escolhida por uma boa parte da delegação do Flamengo para aproveitar esse domingo de folga. Hoje já tem treino pela parte da tarde e amanhã também, de olho na decisão dessa quarta-feira. E na terça tem outra coletiva do técnico Felipe Luiz e uma zona mista com os jogadores para conversarem com os torcedores e os jornalistas. O PSG desembarcou no Catar na noite desse domingo com a delegação praticamente completa. Dembélé, Marquinhos, Vitinha, mostrando que o PSG quer muito esse título e por isso vem com força total. Vão também treinar hoje à tarde e na terça-feira no mesmo CT do Flamengo, Mas como tudo é muito grande e muito distante, os jogadores não vão ter contatos uns com os outros. Lembrando que o Cruz Azul e o Pirâmides também treinaram nesse mesmo CT que vai treinar o PSG. Com a volta do Pedro, o Flamengo tem uma excelente notícia. Tem o seu departamento médico totalmente vazio pela primeira vez no ano. O Mengão tem o elenco todo à disposição pela primeira vez nessa temporada. O último retorno foi o atacante Pedro, que entrou em campo no lugar do Carrascal e atuou por cerca de 8 minutos. O Pedro estava afastado desde 22 de outubro, quando sofreu uma fratura no antebraço direito, naquele jogo contra o Racing pela semifinal da Copa Libertadores. Durante o processo de recuperação, o centroavante ainda sofreu uma lesão na coxa, o que prolongou o seu período fora de ação até a sua volta aos gramados. Com o título da Libertadores e, consequentemente, com a classificação para a Copa Intercontinental, o centroavante acelerou a sua recuperação e voltou a treinar com o grupo nessa última quinta-feira. Na sexta, ele terminou a atividade com o elenco e foi sim liberado pelo departamento médico para jogar. A produção coloca aí o Pedro falando da sua recuperação. Pedro, primeiro, parabéns pela sua recuperação tão rápida, Assim, era grave, mas quero te ouvir, assim, primeiro uma lesão no braço, no momento importante da temporada, aí na recuperação, uma lesão muscular que você pode falar da gravidade melhor. Como é que foi para você lidar com tudo isso, esse turbilhão nos últimos quase 2 meses? Não é fácil estar de fora, A gente quer jogar, quer estar dentro de campo, onde a gente se sente bem, mas infelizmente vieram essas 2 lesões. Mas graças a Deus, eu pude recuperar tempo de jogar essa competição tão importante para nós. Estar de fora, claro, é muito ruim, mas eu estava de fora confiante, sabendo que meus companheiros iam dar conta do recado e graças a Deus conquistamos 2 títulos muito importantes para nós. Então só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque era uma lesão de 6 semanas e eu pude recuperar em 3 semanas e meia, realmente muito antes do previsto. Então só tenho que agradecer a Deus por poder participar desse Mundial e ao departamento médico, todo o departamento médico, fisioterapeutas também que trabalharam diariamente comigo para estar no meu melhor nível. Então fico feliz por participar, espero que a gente também conquista mais um título esse ano. 9 minutos em campo, quase um gol. Como é que você se sentiu? Qual é o seu atual estágio para a gente entender assim? Quanto você consegue jogar, por exemplo, pensando numa final quarta-feira?
Eu tô bem, é claro que eu tive pouco tempo de treinamento, né, com o grupo ali foram só dois treinamentos, mas tô apto, tô disponível para a final, ainda recuperando ali a confiança, né, no lance ali que eu poderia ir com a esquerda ainda não fui para evitar qualquer coisa, porque quarta-feira já é a final, então ali já estava 2-0 também, mas eu tô bem, tô me sentindo confiante também para ajudar a equipe na final. O Flamengo viajou para a disputa da Copa Intercontinental e deixou 2 jogadores aqui no Rio de Janeiro, o volante Alan e o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. A decisão foi técnica em função da quantidade de jogadores permitidos para serem inscritos, segundo o regulamento da FIFA. São permitidos 26 jogadores, sendo que 3 necessariamente são goleiros. Em cima disso, o Felipe Luiz e a sua comissão técnica decidiram o restante dessa lista. Mas isso quer dizer que o Alan e o Vinha serão negociados? Não necessariamente, mas indicam que a dupla não é prioridade do técnico. Mas há também questões físicas a serem colocadas na balança. O Vinha voltou aos gramados depois de quase 10 meses parado por uma grave lesão na tíbia e no ligamento cruzado anterior do joelho direito. E o Alan sofre com uma fascite plantar no pé esquerdo. Acredita-se internamente que o Vinha precisa de mais tempo para atingir o seu nível físico. Mas a presença de 3 laterais no elenco faz com que um fique de fora, né? Inclusive no treinamento. E geralmente é o uruguaio que fica fora. Ele tem frequentemente ficado fora da relação dos jogos, né? E o período de pré-temporada pode ser a chave para o Matias Vinha conquistar de novo o Felipe Luiz e voltar a ter espaço no elenco. O Alan vive uma situação parecida porque o setor do meio de campo está recheado de bons jogadores após a chegada do Jorginho e do Saul, e com as ausências nos treinos por conta de uma fascite plantar. Ele acabou perdendo espaço. As dores, às vezes, impedem o volante de fazer normalmente a atividade, e isso o coloca a um passo atrás do restante dos seus companheiros. O Flamengo levou para esse torneio os goleiros Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi. Os defensores Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal e Varela. Os meio-campistas Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Jorginho e Saul. E os atacantes Bruno Henrique, Carrascal, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e o Wallace Ian. Tanto Alan quanto Vinha chegaram ao Flamengo com altas expectativas, mas nem sequer foram titulares absolutos desde que pisaram na Gávea. Para ter o volante, o rubro-negro pagou 8,2 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação da época, ao Atlético Mineiro em julho de 2023. Em janeiro de 2024, o lateral esquerdo Vinha custou 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais pagos à Roma da Itália. O Vinha tem 343 minutos em 10 jogos, sendo apenas 3 vezes como titular. O Alan tem 1.587 minutos em 33 jogos, sendo 17 como titular. Caso cheguem propostas, o Flamengo vai sim avaliar a situação dos dois que estão longe de serem prioridades da comissão técnica. Os jogadores desejam ter mais minutos e o clube já vai levar em conta o lado financeiro também para uma negociação. Aí eu te pergunto, você negociaria esses 2 jogadores agora? Coloca aí que eu quero saber. Vale o desempate, né? Flamengo e PSG se enfrentam nessa quarta-feira pela Copa Mundial de Clubes. Os times já duelaram 3 vezes na sua história, com uma vitória para cada lado e um empate. Portanto, esse jogo vai deixar uma das equipes em vantagem nesse retrospecto. 1975, PSG 0, Flamengo 2 em Paris, gols de Luizinho Lemos. 1979, PSG 3-1 no Flamengo em Paris, gol de Zico. 1991, PSG 1, Flamengo 1 em Paris, gol de Zinho. O Flamengo venceu nos pênaltis. Mais dinheiro em caixa. Não para de entrar mais grana de premiações nos cofres rubro-negros. E o Mengão não para de vencer.
Após faturar quase 400 milhões de reais ao longo dessa temporada de 2025, o time ganha um extra na competição intercontinental. O Flamengo já eliminou o Cruz Azul no Derby das Américas quando garantiu $1 milhão só pela participação. Com a disputa da Challenger Cup, a equipe também garantiu mais $2 milhões. Mas com a classificação, o rubro-negro já garantiu pelo menos a premiação do vice-campeão. Até aqui, o clube soma $3 milhões, 17,2 milhões de reais na cotação atual. Mas a classificação garante que o clube receba pelo menos $4 milhões, 23,6 milhões de reais do vice-campeão. Dessa forma, o clube chegaria a 40,8 milhões com a competição em apenas 3 jogos. Caso supere o PSG, o montante a ser recebido pelo campeão seria de $5 milhões, 27,2 milhões de reais. Somando com a premiação anterior, o total chegaria a 44,4 milhões em premiações na Copa Intercontinental. O montante total, portanto, pode chegar a cerca de 444,4 milhões de reais. Isso porque o Mengão já se aproximou dos 400 milhões de reais com as demais competições. O rubro-negro teve 178,8 milhões na Libertadores, considerando todas as fases, além de 152,7 milhões na Copa do Mundo de Clubes. A Supercopa ajuda a conta com 11,5 milhões de reais e a Copa do Brasil, na fase lá que ele ficou, entra com 5,9 milhões de reais. Tudo isso já chegaria perto dos 350 milhões de reais, mas o título do Brasileirão garantiu cerca de 50 milhões a mais ao Flamengo, fazendo com que o clube atingisse 400 milhões em premiações, que podem se tornar 444,4 milhões em caso de um título contra o PSG. É muita grana, vamos combinar. O Flamengo já sabe qual uniforme vai usar para buscar o bicampeonato mundial. Vai ser aquele predominantemente branco. A definição do visual traz consigo uma forte carga simbólica e supersticiosa para a torcida rubro-negra. A combinação escolhida vai ser a camisa calção e meiões branco. Esse é o mesmo conjunto utilizado pelo time na estreia da competição, quando venceu o Cruz Azul, mas a referência histórica que empolga a nação rubro-negra remete a um passado mais glorioso. Foi vestindo exatamente essas cores que o Flamengo do Zico e companhia derrotou o Liverpool da Inglaterra por 3-0 e conquistou o mundo em 1981 no Japão. A superstição do manto branco surge como elemento extra de confiança para o confronto contra o atual campeão da Champions League, em um jogo que vai colocar frente a frente as duas maiores potências de seus continentes em busca da taça inédita desse formato. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda um abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O José Botto vem tendo um grande sucesso como diretor executivo do Flamengo e o seu trabalho tem sido notado no velho continente. Segundo o jornalista Fabrício Romano, diversos clubes do futebol europeu vêm acompanhando a situação do português nas últimas semanas. O dirigente tem contrato com o Flamengo até o final desse mês, mas há uma opção do clube por uma renovação automática até dezembro de 2026. Com o futuro incerto aqui na Gávea, as equipes europeias vêm monitorando de perto o contexto do lusitano. O Botto foi contratado pelo Flamengo para essa temporada, e fez um bom trabalho. Nessa campanha, o elenco do Felipe Luiz já venceu a Supercopa, o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, o Brasileirão e Libertadores e agora a Copa Derby das Américas e a Challenger nesse sábado passado, além de estar na final da Copa Intercontinental de Clubes. A montagem do elenco do Flamengo é altamente valorizada pelos times do futebol europeu. Nessa temporada, o José Botto contratou nomes conhecidos como Danilo, Jorginho, Saúl e Samuel Lino para reforçar o elenco do Felipe Luiz.
Além da captação de bons jogadores e com fama na Europa, o dirigente português também se mostrou competente financeiramente. Nessa temporada, o Flamengo gastou 48 milhões de euros, 305 milhões na cotação atual, e vendeu aí jogadores por 80 milhões de euros, 508 milhões de reais na cotação atual. O José Boto começou a sua carreira profissional no Loures, clube de Lisboa. Depois ele passou pela Saccavenense e pelo Benfica, atuando como assistente olheiro e olheiro-chefe. Depois ele foi diretor do Shakhtar Donetsk, PAOK, NK Osijek, antes de ser contratado pelo Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o José Boto está fazendo um bom trabalho e o Flamengo deve renovar com ele? Ou você está sentindo saudades do Marcos Braz? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo já trabalha com a possibilidade de não contar com o volante Alan na próxima temporada. Ele, de 28 anos, entrou no radar de diversos clubes do futebol brasileiro. E a diretoria rubro-negra aguarda, sim, a chegada de uma proposta oficial para avaliar uma negociação ainda nessa janela. Segundo informações do jornalista João Van Boysen, São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio fizeram contatos recentes para entender a situação contratual do jogador. As consultas foram feitas diretas ao Flamengo, que deixou claro que está aberto a ouvir ofertas pelo jogador. O Alan tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, mas internamente já não é tratado como uma peça essencial no planejamento para 2026. A avaliação é de que uma saída pode ajudar tanto no ajuste de folha salarial, porque ele ganha atualmente R$ 850 mil de salários, e também na reformulação do elenco. Nos bastidores, o Flamengo não descarta negociar o Alan em definitivo ou até mesmo avaliar modelos alternativos, como troca de jogadores, empréstimo, desde que o negócio seja vantajoso esportivamente e financeiramente. Entre os interessados, São Paulo e Grêmio buscam reforçar o seu meio de campo com jogadores mais experientes. O Corinthians e o Santos, por sua vez, analisam o custo-benefício dessa operação, observando o salário e tempo de contrato do jogador. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar aquela hypada no vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!